Olá, pessoal! Vamos direto ao que interessa. Uma análise a fundo dos dividendos e do que esperar de três gigantes da nossa bolsa: Itaúsa, Bradespar e BB Seguridade. A ideia aqui é a gente entender juntos os números e os cenários por trás de cada uma delas. Mas antes de mais nada, aquele aviso super importante, né? Tudo que a gente vai conversar aqui é para fins informativos, tá? Não é de jeito nenhum uma recomendação de investimento. O objetivo é apresentar os fatos para que todo mundo possa formar a própria opinião. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos de Itaúsa, para entender essa conexão forte com o Banco Itaú. Depois, a gente mergulha no caso da Bradespar, que tem uma história de desconto e risco. Na sequência, olhamos para o futuro com a BB Seguridade. E, para fechar, a gente coloca as três lado a lado e compara. Ok, começando pela Itaúsa. Para falar de dividendo de Itaúsa, a gente precisa, antes de tudo, falar do desempenho do Banco Itaú. É que uma coisa está totalmente ligada à outra. É o motor dela. A pergunta de $1 milhão é essa, né? Como que essa engrenagem funciona? De que jeito o lucro do Itaú vira, de fato, dividindo na conta de quem investe na Itaúsa? A matemática, olha, é mais direta do que parece. Vamos quebrar isso em três passinhos bem simples. Primeiro, o Itaú anunciou que vai distribuir um total de 23,4 bilhões de reais. Beleza. A Itaúsa, que é a dona de 37,4% do banco, tem direito à sua parte, que dá 8,8 bilhões. E aí, para fechar a conta, é só pegar esse valor e dividir pelo número de ações da Itaúsa. E o resultado dessa conta toda, chegamos em 79 centavos por ação. Essa é a projeção, com base nesse último anúncio do Itaú. É uma transferência de dinheiro quase que automática, sabe? Tá, mas e o que isso quer dizer em termos de retorno? Bom, se a gente pegar o preço da ação hoje, esse valor representa um dividend yield, um retorno em dividendos de 6,4%. É uma métrica super importante para quem busca renda. E o mais interessante é que, olhando para frente, a coisa pode ficar ainda melhor. As projeções para os próximos 12 meses sugerem que esse yield pode chegar na casa dos 9 a 10%, mesmo com a ação tendo subido, hein? Isso a colocaria num patamar bem interessante. Só que sempre tem um mais, né? É bom ter um pé atrás. O histórico da Itaúsa mostra que, depois desses momentos de muita empolgação do mercado, é comum a ação passar por correções, por quedas de 20% a 30%. Ou seja, a euforia passa e a paciência geralmente é uma boa conselheira. Mudando de assunto, vamos para a nossa segunda análise, Bradespar. Aqui a conversa é um pouquinho diferente. É um caso clássico de holding que depende de um único e gigantesco ativo, a Vale. Só que tem umas camadas a mais de complexidade aí no meio. E para entender Bradespar, a gente precisa falar do tal desconto de holding. O que é isso, afinal? De um jeito bem simples, é quando o valor da Bradespar na bolsa é menor do que o valor da participação que ela tem na Vale. E olha, esse desconto não existe por acaso, não. Ele está sinalizando alguma coisa. Olha só essa comparação rápida. Se a gente investisse direto na Vale, o yield esperado seria de uns 5%. Agora, investindo pela Bradespar, esse yield pula para 7,1%. A grande pergunta é, por que essa diferença toda? A resposta está justamente no risco a mais que se corre. Com base no que a Vale anunciou recentemente, a projeção é que a Bradespar consiga pagar um dividendo de R$ 1,38 por ação. Um número bem expressivo, vamos combinar. E aqui está o pulo do gato. Esse desconto enorme, que está em níveis históricos, tem nome e sobrenome, um risco jurídico. Existe um processo na justiça que pode custar bilhões para a empresa. E o mercado, claro, coloca isso na conta. Esse é o preço que se paga pelo yield maior. E agora a nossa terceira parada, BB Seguridade. Uma empresa que sempre gera muito debate, principalmente quando o assunto é o futuro dela e a sustentabilidade dos seus ótimos dividendos. Sabe aquela nuvem que sempre paira no horizonte da BB Seguridade? É o contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. Ele vence lá em 2033. E aí muita gente se pergunta, e se não renovarem? Acabou a empresa? Mas será que essa lógica faz sentido mesmo? Olha, na prática, uma não renovação parece bem improvável. E sabe por quê? Porque o maior prejudicado seria o próprio Banco do Brasil. A gente está falando de uma perda de valor de mercado estimada em 50 bilhões de reais, sem contar os bilhões em lucros e dividendos que o banco deixaria de receber todo ano. Ninguém rasga dinheiro, né? Então, o foco do risco muda um pouco de lugar. A questão não é tanto se vão renovar, mas como vão renovar. O perigo de verdade é que os novos termos do contrato, lá depois de 2033, sejam piores para a BB Seguridade. Isso sim poderia afetar os resultados lá na frente. E aqui tem um ponto que é muito poderoso.
Mesmo nas projeções mais pessimistas, tudo indica que o total de dividendos que a empresa vai pagar até 2033 pode ser maior do que o valor que se investe nela hoje. Ou seja, só com os dividendos daria para recuperar o capital inicial. Isso, claro, ajuda a diminuir bastante esse risco da renovação. E falando em coisa boa, no curto prazo, a expectativa está lá em cima para o próximo anúncio de dividendos, que deve sair agora em breve, referente ao segundo semestre do ano passado. As estimativas apontam para um dividendo bem gordo de R$ 2,20 por ação. Isso, gente, daria um retorno de 6,5% em um único pagamento. É uma bela grana para pingar na conta e, quem sabe, reinvestir. Muito bem. Depois de passar por cada uma delas, chegou a hora de colocar as três lado a lado, fazer aquele resumão final e comparar os pontos mais importantes. Resumindo a ópera, o que a gente tem aqui são três propostas bem diferentes. Com a Itaúsa, o caminho é mais direto, ligado aos lucros do Itaú, com um yield bem legal, mas sempre de olho na volatilidade. A Bradespar chama atenção pelo yield maior, só que esse prêmio vem junto com um risco jurídico bem claro. E a BB Seguridade é aquela máquina de pagar dividendos, com ponto de atenção total na renegociação do contrato daqui a alguns anos. No fim das contas, cada uma dessas empresas oferece uma equação diferente de risco e retorno para quem busca dividendos. Itaúsa é mais previsível, Bradespar tem mais potencial, mas com um risco maior, e BB Seguridade é uma tese focada no longo prazo. E aí, qual desses perfis se encaixa melhor na estratégia de cada um? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa.